Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, professor pastor Jonias. Aqui estão nossos contatos para um possível agendamento, nossos telefones fixo e celular. Temos aqui o e-mail, se você quiser nos agendar para fazer uma palestra aí na sua igreja ou na escola bíblica dominical, estaremos prontos para ir. Ficamos gratos por isso. Lembrando que aqui neste blog nós temos as lições da revista Escola Bíblica Dominical, tanto em vídeo quanto em escrita. Aqui nós temos as 13 lições já postadas e temos toda semana uma lição comentada em vídeo. Lição 3 do segundo trimestre de 2017, editora Betel. A postura profética de Jeremias, lição 3, direcionada para o dia 16 de abril de 2017. Texto áureo. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. Verdade aplicada, as palavras que Jeremias proferia não eram palavras mal faladas, lançadas ao sabor do sentimento, mas sim frutos da revelação direta do Senhor. Objetivos da lição: entender a postura profética de Jeremias, despertar interesse pela história do ministério de Jeremias, motivar a prática da lição dada no dia a dia. Textos de referência: Jeremias 1, de 11 a 14. O verdadeiro profeta vive para Deus e procura fazer a sua vontade, ainda que para isso tenha que sofrer dores e perseguições. Jeremias lutou pelas causas do Senhor sem receio do que os homens pudessem lhe fazer. Nessa lição nós vamos ver um profeta autêntico. Ele tinha consciência da vontade de Deus, o que Deus queria falar ao povo, e para ele não importava o preço que iria pagar. Ele estava disposto a pagar o preço com a própria vida, se fosse o caso. Este é o autêntico profeta. Jeremias, nessa lição, é o verdadeiro profeta que vive para Deus e procura fazer a sua vontade. A postura profética de Jeremias, em meio a um mundo tão difícil da época, como na nossa atualidade, as perseguições eram ferrenhas sobre aqueles que se dispunham a fazer a vontade de Deus e a falar a verdade. Mas nós vamos ver aqui a postura profética de Jeremias, e ela nos chama a atenção por sua disposição em ouvir a voz do mestre. Ele estava predisposto a ouvir aquilo que Deus queria repassar para o povo. Quando Deus chama e separa para a sua obra, ele capacita aquele a quem chamou. Embora Jeremias não se achasse preparado para tal missão, Jeremias 1:6, aqui ele esboça e fala da sua situação e alega que está despreparado. Aprendemos que quando somos separados por Deus, nossa postura tem que ser outra perante o mundo. Deus não nos chama para um trabalho sem que nos capacite e nos ajude na execução dele. Romanos 12:2.
Bom, a postura profética de Jeremias é uma postura nos moldes da vontade de Deus. Apesar de Jeremias se achar despreparado, na verdade ele estava preparado, porque ele estava disposto a ouvir a voz de Deus. Deus não envia os preparados, ele capacita os seus escolhidos durante a sua faina, o seu labor na obra santa. Nesses 3 subpontos nós vamos ver: próximo passo, amar ao próximo. É Deus quem capacita o homem. O próximo escolhido pode ser você. Vamos trabalhar esses 3 subpontos aqui. Próximo passo, amar o próximo. O profeta Jeremias sabia muito bem o que significava amar o próximo. Ele doou a sua vida ao seu povo. Toda essa dedicação e entrega faz dele um profeta inesquecível para a nação de Israel. Para Jeremias, Deus é o Senhor. Jeremias atribuía a Deus, a quem servia, as mais altas características. Jeremias 32, 17 e 25. E o considerava Senhor não somente de Judá, mas também de todas as nações. Jeremias 5 e 15, 18, 7 e 10. Aqui, Jeremias está entendendo que para profetizar, proferir palavras de Deus ao povo, vaticinar, ele precisa amar o próximo. Ninguém mais podia estar amando tanto a sua nação, o seu povo, como Jeremias. Ele é o profeta chamado chorão, que chorava nos muros pelas desolações que ele via que viriam sobre o seu povo. Ele queria ver o povo bem encaminhado. Ele queria ver o povo nos moldes da vontade de Deus. Este é o desejo do verdadeiro profeta. Quem sabe o seu pastor aí está chorando por você. Ele está entendendo a necessidade da igreja, está entendendo a sua necessidade, mas está vendo o caminho tortuoso que você está caminhando, e chora, e ama você, e aconselha. Este era um procedimento característico de Jeremias. Chorava. Tem o livro Lamentações de Jeremias. Então, amar é uma necessidade. E ele entende isso. E aqui é Deus quem capacita o homem. O Senhor chama homens e mulheres para transmitir sua mensagem. Ele optou por atuar desta forma devido às nossas limitações. Ele sabia que não estaríamos preparados para ouvir diretamente sua voz. Todavia, pensamos que Deus só utiliza pessoas importantes em sua obra. É um engano, pois ele usa pessoas comuns, inclusive infiéis. Jeremias 27:6. Jeremias não era conhecido por ninguém, a não ser pelo Rei dos Reis que o convocou para a sua missão. O eterno Deus quer que realizemos a sua vontade. O apóstolo Paulo nos diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. As coisas vis. Vasos de barro para que ninguém se glorie. Ele usa vasos de barro, quebráveis, vasos que ninguém acredita. Ele capacita os seus escolhidos e não escolhe capacitados. Aleluia. Ele escolhe mulheres, homens, para transmitir sua mensagem. E aqui, com Jeremias, não é diferente. Jeremias, desconhecido, vivia no anonimato, um homem que não tinha expressividade diante da sociedade antes, e Deus o chamou e o capacitou para falar ao povo. Depois ele se notabilizou, se tornou um vulto extraordinário. Porém,
Antes não era conhecido. É Deus quem capacita o homem. Não espere você que Deus vai usar somente pessoas ilustres, famosas, ricas, de boa aparência. Não. Você pode ser o vaso, meu querido irmão, que navega aí na internet. Você poderá ser o vaso que vai transmitir a vontade de Deus aos homens. Você poderá ser o vaso que vai falar, que vai balbuciar as palavras precisas para aquele que está lá no hospital em situação terminal. Você é o vaso que Deus vai usar para fazer a sua obra. O próximo escolhido pode ser você. Tá aí, eu já estou de antemão dizendo. Temos dezenas de exemplos de homens e mulheres que foram escolhidos sem que ninguém acreditasse neles. Cito o exemplo de Davi. Davi era o mais moço dos irmãos, e quando Samuel foi para ungir o rei de Israel, trouxeram pessoas ali que pareciam ilustres, e esse estava no campo, mas ele mandou trazê-lo, porque era este, o ruivozinho que ficava atrás das ovelhas do seu pai, cuidando no campo, o pastor de ovelhas. Não fique coagido aí na sua igreja, onde você se encontra, se achando incapacitado, de expressividade apática, achando que você não tem condições, porque Deus está com o olho posto em você. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Ele escolhe os humildes, os simples. Ele escolhe aqueles que alguém olha e diz, tá aí, esse aí não vai dar nada. Mas pastor, o senhor escolheu justamente esse homem. Isso aí não está com nada, ele não vai fazer nada. É justamente este que Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia. Deus escolheu Davi, ungiu a rei de Israel e se tornou o mais expressivo rei da história de Israel. Davi vivia no anonimato atrás das ovelhas do seu pai, no campo, passou a ser escudeiro de Saul e depois chegou a ser rei de Israel e é o homem mais citado na Bíblia Sagrada. Então, o próximo escolhido pode ser você. Você que está aí se achando inferior. Você que olha pelos flancos e vê só pessoas ilustres e acha que Deus vai usá-las. Não, Deus quer usar você. É você. Você será o vaso. Monte em pé e Deus falará contigo. Aleluia. Ele escolhe as coisas loucas, as coisas vis para confundir as máximas. Então, não questione com Deus. Deus quer falar contigo e quer te escolher para ser o vaso. A visão da amendoeira. Como os demais livros da Bíblia, sempre se usa figuras de linguagem para se conotar uma verdade. E aqui não é diferente. E veja bem a visão da amendoeira. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vê, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1, de 11 a 12. Ora, a amendoeira é a árvore que mais cedo floresce. Tem essa característica. Deus está revelando que a mensagem profética anunciada por Jeremias frutificará, se cumprirá, pois ele mesmo cuida e vigia para que isso assim seja. Bom, Deus, ele usa linguagem simples, coisas naturais. Usou aqui uma amendoeira com um significado profundíssimo. A amendoeira é a árvore que produz as amêndoas, que produz o azeite. Ela é a árvore que mais cedo floresce, que nasce flores e frutifica. E com essa postura, Deus está chamando a atenção de Jeremias e dizendo que a sua prédica,
que a sua profecia prosperará, ela frutificará, ela dará resultados. Oh, aleluia! Resultados profícuos. Vamos nos aprofundar nesta linguagem belíssima do livro de Jeremias. A sentinela do povo de Deus, a necessidade de estar vigilante, a necessidade de o povo acordar. A sentinela do povo de Deus. A amendoeira é vista como a despertadora no ditado hebraico. Ela é uma planta bem conhecida, simbólica para os hebreus, visto que entre toda a árvore ela é a que floresce primeiro, estando sempre alerta à oportunidade de florir. As amendoeiras também possuem uma grande capacidade de regeneração, ou seja, de restabelecimento. Ela não se deteriora, ela se regenera. Tem este poder alto de regeneração, não necessitando de podas. É uma árvore que não precisa de ser podada, ela mesma se autodisciplina. Elas transmitem uma importante lição de restauração e superação, assim como a amendoeira, que está vigilante a cada oportunidade para florir. O Senhor está em sentinela para, no momento certo, cumprir a sua palavra. Aqui nos desperta a atenção, porque a amendoeira, ela mesma se autodisciplina, não necessitando de poda, e por época da floração, ela já está preparada, ela está propícia para florir. Veja que Deus usa uma linguagem peculiar do povo hebreu, uma planta característica, muito conhecida dos judeus, para repassar uma verdade. E diz, na palavra profética, que ele está pronto para cumprir a sua palavra. Subponto 2.2, a necessidade de estar vigilante. Na linguagem bíblica, a palavra vara simboliza pessoa. Jesus disse, eu sou a videira. Não foi à toa que Jesus predicou essa parábola, ele fez essa comparação lá com os discípulos, porque Jesus era um homem de muito conhecimento. Vós as varas. Quer dizer, dizendo que os discípulos eram as varas, as pessoas. João 15:5 nós temos esse registro. Portanto, vara de amendoeira simboliza pessoas vigilantes. Graças a Deus temos um Deus que nunca dorme. Quando a sentinela está dormindo em seu posto, o povo passa graves ameaças, o inimigo entra desapercebido e faz uma grande arruaça no lugar onde adentrou. Salmo 121:4. Então, está aqui alertado. O sentinela que dorme, ele dá oportunidade ao inimigo a fazer bagunça, arruaça. O povo está exposto a perigo quando a sentinela dorme. O despertamento aqui é não dormir, é estar vigilante. É uma necessidade de se estar vigilante, atento, porque senão o inimigo vem e provoca a bagunça. A necessidade de o povo acordar. O profeta Jeremias, como uma grande sentinela, proclamava ao povo que era preciso acordar. Ele dizia que era preciso abrir os olhos e abandonar o pecado. Ele denunciava o que estava errado e apontava os responsáveis. O rei Joaquim, Jeremias 22:13-19, a casa real de Judá, Jeremias 22:11-14, ele vai falando aos escribas, Jeremias 8:8-9, os pastores, Jeremias 10:21, os sacerdotes, Jeremias 8:10, 23:11, e os profetas, ele fala também para profetas, Jeremias 14:13, 16
23, 9 e 40. Ele também indicava todos os crimes. Jeremias 7, 9. Idolatria. Aí, ó. Jeremias 7, 18, 9 e 13. Exploração. Não pagar salário. Desprezo pelos órfãos e viúvas. E temos as referências. Assassinato de gente inocente. Sacrifício de crianças, de falsos deuses. E temos as referências. Ele abarca todas as categorias de pessoas com pecados gritantes, cometendo delitos dos mais aberrantes. E ele fala fulminantemente contra essas categorias de pecados, falando a pessoas, desde os mais simples até os profetas, os sacerdotes, que se agasalhavam na vontade do povo e não falava a verdade. Então, o povo precisa acordar. Era uma necessidade. Todos, toda categoria, o leque é aberto e abarca a todos. E há uma necessidade de se acordar quanto às coisas espirituais. Isso, trazendo para o tempo presente, podemos inferir o seguinte: nós precisamos estar em estado de alerta, atentos, com olhos de águia, olhando para todos os lados, olhando pelos flancos, vendo as nossas vulnerabilidades, os nossos defeitos e fazendo correções. Vamos para a última parte, a visão da panela a ferver. Aqui é usada outra figura, interessantíssima. Simples, porém de grande expressividade, que fala alto e precisamente. O profeta Jeremias tem uma visão apavorante de uma panela. Jeremias 1 e 13. Na visão, a panela estava no fogo e isso significa que o que há no seu interior está quente, está queimando. A boca virada para o norte significa o amplo domínio que decorrerá sobre aquela cidade, pois o povo estava entregue à perversão, queimando incenso a deuses estranhos. Jeremias 7, 18. Então nós vamos ver nesse terceiro ponto a visão da panela a ferver. Uma situação inquietante, em que as pessoas estavam oferecendo sacrifícios de forma errada, incenso a deuses estranhos e se esquecendo do Deus verdadeiro. E o perigo era iminente. Veja bem, nos subpontos. O perigo vem do norte. A panela a ferver, inclinada para o norte, simbolizava que todas as invasões que Israel sofria viriam do lado norte. Como já vimos, a nação de Judá estava submergida em muitos pecados comportamentais de mentira, Jeremias 8 e 10, assassinatos, Jeremias 2 e 34, exploração, Jeremias 9, 2 e 4. O profeta Jeremias avistava a panela, mas observava a Babilônia dominando a cidade de Judá e despejando sua fúria sobre Jerusalém, Jeremias 1, 13 e 14. Então, nas profecias bíblicas, inclusive apocalípticas, nós vamos ver o perigo iminente do norte, na guerra de Gog e Magog, o inimigo virá do norte. Sempre o norte oferece perigo. Por quê? Vou remetê-los a um mapa, nesse instante, para absorvermos a realidade pertinente. Então, aqui se encontra Israel, e ao norte nós vamos encontrar nações poderosas, inclusive que foram impérios poderosos. Aqui a Síria, o Iraque. O Iraque é a antiga Babilônia. O Irã, que é a Pérsia. Então, estes povos poderosos que foram verdadeiras fortalezas, que se transformaram em impérios grandiosos, por exemplo, o Império Babilônico foi o maior de todos, aqui
a Babilônia, representada hoje pelo Iraque. Então o perigo vem do norte aqui. Veja bem que Israel está aqui, para o norte se encontra esta nação poderosa. Jeremias estava com o olho fito em Babilônia, porque ela já havia sinalizado que era poderosa, já havia invadido algumas nações poderosas e tinha vencido, estava se constituindo num império poderosíssimo, uma verdadeira fortaleza. E esta nação seria usada para moldar Judá. Então, ele avisa que o perigo vem do norte. O perigo vem do lado norte. Por isso que a panela está inclinada para o norte, em razão do perigo estar sinalizado ao norte de Israel. A panela a ferver está mostrando um perigo, algo que vai acontecer através de uma nação poderosa, como é o caso de Babilônia. Veja aqui que o profeta Jeremias avistava a panela, mas observava a Babilônia dominando a cidade de Judá e despejando sua fúria sobre Jerusalém. Bom, isso aconteceu no ano 586 a.C. Judá foi levado em cativeiro e ficou 70 anos sofrendo nas raias da grande Babilônia. O inimigo se aproxima, mas o Senhor é soberano entre as nações. Então, o inimigo se aproxima. Jeremias tinha duas paixões. Ele tinha Deus e o povo. Mais uma vez, o profeta estava alertando que Israel teria problemas com os seus vizinhos. Estes inimigos ao norte eram os babilônicos. A Bíblia narra que nos dias de Jeremias, os caldeus ou babilônios estavam expandindo seus territórios, conquistando tudo ao redor. A história nos diz que os caldeus tinham invadido a capital dos assírios no ano 612 a.C. Nínive havia sido conquistada e estava sob o governo de outro monarca. 7 anos mais tarde, na famosa batalha de Carquemis, os egípcios e os remanescentes assírios foram destruídos pelos babilônios. Então, Jeremias, como atalaia, ele está mostrando que o inimigo está se aproximando, o inimigo está se preparando e que fatalmente Judá cairá nas raias de Babilônia. O Senhor é soberano entre as nações. Jeremias vai destacar a soberania de Deus. Quer dizer, Deus não consulta ninguém por si próprio. Ele é sapiente o suficiente para resolver os problemas. O Senhor é soberano nos céus e na terra. O que quer dizer isso? Que ele não precisa consultar. Foi ele que criou o mundo com o seu poder. O Senhor é aquele que sustenta o mundo e tudo que nele há. Aleluia. O Senhor Deus não é apenas o Deus de Israel, mas de todas as nações. Ele é aquele que soberanamente governa todas as nações. O rei Nabucodonosor foi um instrumento que Deus usou para reprimir e reeducar o seu povo. Jeremias 32, 28. Todos os reis, pagãos ou não, estão sujeitos à sua vontade. Deus merece a adoração de todos os povos da terra, porque Ele é o Senhor do mundo inteiro. Ele governa sobre todos e julga o mundo de acordo com a sua justiça. Agora veja bem, Deus usando aqui um rei pagão, Nabucodonosor, da maior dinastia que o mundo iria conhecer, para corrigir o povo seu, Judá, levando em cativeiro. Mas Deus é soberano. Este mesmo rei, a lição não fala, mas nós sabemos, quando seu coração se exalçou em soberba, Deus o tirou do meio dos seres sociais, levou para o campo. Ele sofreu de uma doença chamada licantropia e foi pastar no campo, comeu capim, se viu como um animal
para que aprendesse que o Senhor que governa, que domina sobre os reis da terra. Ele se achava maior do que o próprio Deus, achava que era o Senhor do mundo, e Deus lhe deu uma lição. Então o Senhor é soberano. Aqui, Judá foi levado em cativeiro, mas ao cabo de 70 anos voltou vitoriosamente, porque Babilônia caiu e os medos persas assumiram o governo mundial. E Ciro deu o decreto e o povo voltou para Jerusalém. Veja que Deus é soberano entre as nações. Não existe grandioso, não existe nação poderosa que ele não possa estender a mão e fazer acontecer a lição necessária. Aleluia, meu irmão. A palavra de Deus nos mostra que era preciso haver um arrependimento por parte do povo de Judá. O profeta Jeremias alertava que o perigo de suas ações estava vindo do norte. Todos os seus corações estavam endurecidos, pois deixaram de ouvir a palavra de Deus há muito tempo. O povo, é bom que se diga aqui, estava com o coração endurecido. Não ouvia a palavra de Deus, todos praticando os mais aberrantes pecados, conforme listados nos tópicos anteriores. E não ouvia a palavra de Deus. Inclusive, a prédica de Jeremias era desprezada. Nessa lição, nós absorvemos uma excelente lição. A lição de que precisamos estar em estado de alerta, ouvindo a palavra do Senhor e sabendo que Deus é soberano. Ele age conforme Ele quer e não precisa consultar ninguém. Um homem que falou a verdade. Ele estava predisposto a ouvir a voz de Deus. Isso está precisando nos nossos tempos presentes de homens assim, de profetas assim, de pastores assim, que corrijam, que falem a verdade, que preguem a genuinidade de Deus na sua palavra. Vou deixar aqui questionar. Aqui as respostas da sua questão aí, da sua escola. Levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar.